nos perdoarmos. Porque às vezes há questões que nos impedem, que nos engessam de continuarmos a nossa jornada evolutiva. Porque não nos perdoamos. Poxa, se eu tivesse feito isso, eu não devia ter feito aquilo. Se perdoe, se dê uma oportunidade. Perdão é para todos, mas primeiro para você. Perdoe o seu próximo. Perdoe o teu vizinho enquanto com ele está a caminho. Quem nunca ouviu essa frase? Quando eu perdoo, eu estou amando. Eu estou tirando de mim aquele lixo que eu mesmo coloquei, engessado, num lamaçal, num lodaçal. Quando eu aprendo a perdoar, eu estou aprendendo a amar. E perdoar não significa esquecer. Eu já esqueci. Eu já perdoei, ou dizer, né? Eu perdoei, mas a pessoa estiver vindo em minha direção, eu vou de calçada. Eu não quero nem ver. Isso é perdão, meus irmãos? Não. Aprender a perdoar quando você não quer o mal, não deseja o mal ao outro. Quando você encontra aquela pessoa que te prejudicou, mas você não sofre mais. Porque entendeu que ele ainda está naquele tempo de equívocos. E você já tem a doutrina espírita que descortina a sua ignorância, que te faz ser um ser melhor do que foi ontem. Graças à doutrina espírita, estamos aqui conscientes que temos que nos modificar, nos conhecermos. A partir do momento que eu me conheço, eu vou modificar, porque é um dever moral que eu tenho para comigo e para com o meu próximo. Aí a gente pensa, eu não quero ser, eu não sou exemplo para ninguém. Chico Xavier, tudo bem, a gente já fala logo aqueles nomes que graças a Deus passaram e nos deixaram quantos exemplos de amor ao próximo, de dedicação, de fraternidade, de doçura. Mas é com esses que nós estamos aprendendo. A misericórdia de Deus é tamanha que nos envia de tempos em tempos irmãos para que nós possamos ter como exemplo. Nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A partir do momento que eu me modifico, essa semana eu estava até falando no estudo lá no Maria de Nazaré. Antigamente nós jogávamos casquinha de balinha pelo chão. Hoje não jogamos mais. Mas sempre tem um que pergunta, vai jogar na lixeira? Assim. Mas você jogava no chão. Porque as pessoas vão observar o que você fazia de equivocado. Não tem problema. Continue fazendo a sua parte. Não, mas agora eu aprendi que eu devo jogar na lixeira. São coisas pouquíssimas, pequenininhas, que para alguns não tem importância, mas para nós temos. De grande valia. Aprendermos de pouquinho em pouquinho a amarmos, a nos despojarmos daquele homem velho que entravanca ali o meu ser, para que eu possa progredir. Estamos aqui para quê? Para progredirmos. Ainda estamos no mundo de provas e expiações, porque nós ainda não avançamos o suficiente para nos modificarmos. Cada um de nós vamos fazer a nossa parte, a nossa reforma íntima. E se pudermos, e devemos fazê-lo, auxiliar o nosso próximo, amando, perdoando, sendo fraterno, sendo gentil, sendo cordial, fazendo uma prece, se eu não posso doar nada de material que aquele irmão precisa, uma prece que é a caridade moral, eu posso fazer, sendo útil, vindo à casa espírita, auxiliando no que eu posso. Às vezes do teu lado tem alguém com um olhar triste, com tristeza, e começa a falar, começa a desabafar. Ouça, tem ouvidos de ouvir e olhos de ver. É sentir o próximo, usar de empatia. Não é se colocar, estar no lugar do outro, porque é uma posição difícil, mas é senti-lo em seu coração. E daí em diante, chamar uma equipe, vamos fazer um atendimento fraterno. Estou amando aquele ser que naquele momento necessita. Em pequenas coisinhas a gente vai aprender a amar. O reino dos céus é comparado a um rei que um dia quis a seus servos lhe prestassem contas. E tendo começado, se apresentou um que lhe devia 10.000 talentos. E como não tinha como lhe pagar, mandou o seu rei que vendessem para ele sua mulher,
a seus filhos e a tudo que tinha para quitar a dívida. Porém, tal servo, lançando-lhe aos pés, fez-lhe esta súplica: tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Então o rei, compadecido daquele servo, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. Mas ao sair, este servo encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros. Vamos supor aqui que o nome desse servo era Joãozinho. Então Joãozinho, que devia ao rei, isso é uma comparação que Jesus está dizendo lá para que a gente possa entender também um pouquinho de significado de amor, de compaixão, de misericórdia. Aí Joãozinho devia ao seu rei 10.000 talentos, digamos assim. Compadecido, o rei, depois de Joãozinho se atirar aos seus pés, dizendo: pelo amor de Deus, não tem como te pagar, perdoe a minha dívida, e isso e aquilo. O rei, compadecido, cheio de misericórdia, perdoou a dívida do Joãozinho. E Joãozinho sai daquele momento e ele encontra alguém que lhe devia, digamos assim, trazendo para os dias de hoje, 10 reais. Mas que naquela época valia muito. Ele fala aqui 100 dinheiros, mais ou menos 100 talentos na época, como era da época. E aí o que Joãozinho faz? Pede para que ele seja preso, porque ele não tinha o dinheiro para pagá-lo naquele momento. Os outros servos que o viram e viram toda aquela cena, vão até o rei. Falam: nossa, o senhor teve compaixão para o Joãozinho foi lá, ó, mandou prender fulano, porque fulano devia 10 reais para ele. E aí o rei fala: tragam aqui. E quando ele chega até o rei, já obviamente, né, já devia estar bem tremendo ali. E aí o rei diz: servo mau, eu tive compaixão para com você, você será entregue aos verdugos, serás preso, tomareis de ti tudo que tens, até que tenha condição de me pagar o restante. E aí termina dizendo: faça com o outro, faça com o próximo aquilo que querias que fizesse, aquilo que te fizeram. O rei teve compaixão com Joãozinho, mas o Joãozinho não soube ter compaixão com aquele que devia tão pouco. Jesus quis dizer o quê com essa partezinha, que é o número 3 lá do Evangelho? E dizer que Deus perdoa tanto as nossas faltas, nós caímos tanto, porque somos crianças ainda recalcitrantes, birrentas, nós sempre estamos tropeçando, sempre cometendo equívocos, mas Deus nos perdoa e nos dá muitas oportunidades, como se estendesse suas mãos através dos bons espíritos para que a gente levante. Sendo que naquele dia ali o Joãozinho, ele fez aquilo. E nós, às vezes, muitas das vezes, na maioria das vezes, somos o Joãozinho. Que era para a gente perceber quanto somos perdoados pelos equívocos que cometemos por Deus. Mas nós, às vezes, não damos importância a isso. Nós nem percebemos a oportunidade divina de estarmos reencarnados, de ter o ar que respiramos, de estarmos aqui nessa comemoração do mês espírita juntos. Podíamos estar em outro lugar, no dia de sábado. Estamos aqui buscando nosso aprimoramento moral. Graças a Deus. Mas que a gente saiba usar de misericórdia, de nos compadecermos com o nosso próximo. E não somente o próximo, aquele que está do teu lado. Quando a gente fala o próximo, nós estamos falando da grande família universal. Todos são os nossos próximos. Ah, mas está acontecendo uma guerra lá do outro lado do mundo. Como que eu vou ter um olhar de compaixão com aqueles irmãos que estão lá promovendo a guerra? Da mesma forma que nós devemos ter com aqueles que estão padecendo, nós devemos ter um olhar de misericórdia com aqueles que promovem, porque são ignorantes, porque não conhecem a Deus, não conhecem a lei de amor pela sua ignorância. Vê apenas as lutas tolas. Então, olha a importância de aprendermos a amar. É difícil? É. Parece que é fácil, porque a gente fala: amar é fácil. Eu digo que amo e está tudo certo. Não. É esse amor que abrange a todos, de compreender aquele irmão que ainda está no equívoco, no erro, dizimando uma nação ou nações. Aprender a amá-lo. Porque somos todos filhos do mesmo Pai.
Somos toda uma grande família. Olha a dificuldade. Gente, eu estou voltando. Sim. Então, durante a dominação romana, o imposto que acontecia naquela época era o que os judeus eles dificilmente aceitavam. Porque para eles, isso tudo ia ser contrário, era contrário à lei. Então, os judeus, por causa disso, transformou muitas vezes ali essa questão política em guerras santas, né? Por causa de questão religiosa. E aí, novamente, os fariseus, que gostavam de tentar a Jesus, enviaram seus discípulos que lhe disseram: Mestre, dize-nos, pois, qual é o teu parecer? É lícito dar tributo a César ou não? Olha a pergunta capciosa que fizeram para Jesus. Porém, Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda. E eles lhes apresentaram o dinheiro. E Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhe eles: De César. Então lhes disse Jesus: Pois dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E quando ouviram isto, admiraram-se e deixando-o, se retiraram. Então Jesus, obviamente, muito sábio, sabia ali perceber, sabia que os judeus estavam ali tentando ele de qualquer forma. E aí ele quis nos dizer o quê? Que o homem, ele deve atender sim as suas obrigações decorrentes da vida material. Ele deve respeitar as leis vigentes, mas nunca se esquecer das leis divinas. Aplicá-las, conhecê-las e aplicá-las dentro dele e para com todos. Olha a explicação de Jesus, o entendimento que a gente tem que ter. Quanta bem-aventurança, digamos assim, há apenas nesse dizer: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a gente ainda vai tropeçando a passos lentos, mas estamos no caminho certo. É assim que nós devemos caminhar para poder nos moralizarmos. Lei de amor. Eu tenho pecado? Vou falar um pouquinho, né? Lei de amor. Falando sobre a lei de amor, nós temos 3 mensagens lá. De Lázaro, de Fénelon e de Sansão. Lázaro diz assim no capítulo 8, ou melhor, no item 8 do capítulo 11. Ele nos apresenta uma descrição evolutiva do amor, mostrando-nos desde a sua origem até o seu destino. Lázaro nos diz o quê? Se nós olharmos aqui no gráfico, lá no nosso ponto de partida, o homem, na sua origem, ele tinha instintos. Cada vez mais que o homem foi evoluindo, ele passa a ter sensações, ainda avançado, corrompido, cheio de vícios ainda morais, mas ele já tem aqui sensações. E aí, mais instruído e purificado, já tem sentimentos. Olha a diferença que Lázaro vem nos dizer do progresso que o homem fez. E os sentimentos, eles são o quê? São os instintos elevados à altura já do progresso realizado. E um pouquinho mais, nós chegamos ao mandamento maior, o amor. Que é esse que nós estamos galgando para termos com todos os nossos irmãos. E o amor, ele vai resumir toda a doutrina de Jesus, para a gente entender. Porque é exatamente o sentimento por excelência. Os efeitos da lei de amor podem ser observados por todos nós, no coração humano. Todos temos a necessidade de fazê-la germinar dentro de nós. Essas já são palavras de fé, né? O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração esse germe. Então esse germe, ele se desenvolve, ele cresce, a partir do momento que eu vou me moralizando.
vai despertando também em mim a inteligência, embora ainda comprimida e a miúde, né, pelo egoísmo que todos nós temos, que são os vícios, as paixões, principalmente o egoísmo, o orgulho, que são as duas maiores chagas, mas que todos nós temos em grau maior ou menor. Nós vamos falar um pouquinho depois sobre o egoísmo, que vai tornando essa fonte das santas e doces virtudes que vão gerar as afeições sinceras, duráveis, que vão ajudar todas as criaturas, a partir do momento que eu tenho esse germe que vai despertando em mim, nesse caminho árido que é a existência humana, ao qual todos nós aqui estamos fadados, que é o progresso, a progredirmos, nos elevar moralmente, espiritualmente. E Jesus, ele nos disse, né? Amai o vosso próximo como a vós mesmos. E como que eu vou amar o meu próximo? Qual é o limite da minha relação de amor para com o meu próximo? Aí ele diz aqui, Fenelon ainda dizendo, será a família aceita a nação? E ele diz a resposta, não, a humanidade inteira. Se eu às vezes mal consigo amar aquele que está dentro do meu lar, porque eu não sei respeitar, eu não sei conversar, eu não dou uma oportunidade, eu trato rispidamente aquele que está debaixo do meu teto. Porque às vezes a gente chega na casa espírita, a gente sorri para todo mundo, a gente abraça todo mundo. Mas e dentro de casa, o nosso cadinho, o nosso lar, como tratamos os nossos que moram conosco? Se é ali exatamente como eu começo a entender o amor, a respeitar o meu próximo, conviver com as diferenças. Então, como eu vou amar a humanidade inteira se eu ainda não aprendi a amar o meu próximo que está do meu lado? Então, olha a importância de nós compreendermos tudo que estamos falando aqui hoje na sua essência, tudo que Jesus nos deixou, a lei divina. E a gente sabe, as leis divinas elas estão onde? Na nossa consciência. Mas quando afastamos dela, nós sofremos. Ah, Deus está me castigando. Estou passando por isso, por isso. Deus não castiga ninguém. Nós sofremos as consequências dos nossos próprios atos. É da lei de causa e efeito. Mas nessa encarnação eu vou bem, eu nunca prejudiquei ninguém, está tudo certo. Mas e numa outra? Mas a reparação ela se dá como? Com amor. Esse amor que estamos falando aqui. Mas não conseguimos amar. Então sofremos. Tudo isso para dizer, aprenda a amar. Não estou dizendo que porque eu estou aqui, que eu já sei também não, tá gente? Não sei não, estou aprendendo como todo mundo. Aliás, se tem alguém encarnado hoje que diga, não, eu sei amar todo mundo, a nação todo mundo, tem alguma coisa errada. Nós estamos aprendendo e é no exercício diário, auxiliando, sendo ombro, sendo abraço, sendo ouvido para alguém, nós estamos aprendendo a amar. É esse germe que está dizendo aqui, que todos nós temos dentro de nós. Qual o efeito da lei de amor para o homem? Melhoramento moral para a raça humana e felicidade durante a vida terrestre e após esta. Os mais rebeldes também a ela se ajustarão, ainda que mais tarde, quando observarem os benefícios da prática da lei. Então é o que a gente está dizendo. Esse amor, no sentido mais profundo do termo, é mais do que dizer, é mais do que uma palavra. O homem ele deve ser o quê? Leal, próprio, consciencioso, fraterno, indulgente. Nós já conseguimos todas essas virtudes, sermos assim? Ainda não. Mas o importante é que nós já sabemos como agir, como devemos ser. E nos esforçarmos para ser assim. Não é ficar estagnados, eu sei que eu vou reencarnar mesmo, vou deixar para a próxima reencarnação. Não, meus irmãos. A melhor reencarnação que estamos tendo é esta. Estamos conscientes. Conhecendo a doutrina espírita, ou já tivemos contato com ela, não sabemos. Mas esta é a melhor. O despertar é agora. E até uma música que diz, né? Um novo século está começando, planeta Terra se modificando, mas o homem ainda não compreendeu
estarmos reencarnados, essa oportunidade bendita, e agradecer, sermos gratos. Acordar todos os dias. O que é acordar? Dar cor, colorir o nosso dia. Se eu já levanto, poxa, levantei com o pé esquerdo hoje, meu cabelo não está legal, meu pé está doendo, queria dormir mais, só reclamando, como é que vai ser o meu dia? Aprenda a agradecer, a ser grato pela vida, a observar o sol, a chuva, o vento, as flores, o sorriso de uma criança, ou passar no meio de transporte, observar as pessoas indo e vindo, e ser grato por estar aqui, em contato com esses irmãos. A gratidão, ela nos engrandece a todos nós. E Sanson termina: amai bastante para serdes amados. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita, Paris de 1863. Então, nesses pequenos exercícios é que nós vamos aprender a amar bastante para também sermos amados. Não significa que a gente tenha que ser uma moedinha de troca, né? Vou aprender a amar aqui para poder ser amado também. Não. Amar por amar. Fazer o bem pelo bem. Para se sentir bem. Você amando bastante, você também vai ser amado por você, por Deus. Tantos bons espíritos. Sem ter que ter alguma moeda de troco. Cultiva o amor que se constrói e ilumina na esfera de cada um de nós para a imortalidade, de vez que enquanto aparecem e desaparecem as irritações humanas, a caridade jamais acaba. Isso está lá no livro Bênção de Paz de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Chegamos ao egoísmo. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, cujo progresso moral consta. Emmanuel, como eu estava dizendo, o egoísmo, mas nós estamos falando mais do egoísmo aqui. O egoísmo só vai desaparecer da terra quando nós fizermos a nossa parte de nos modificarmos, de progredirmos moralmente e espiritualmente. Não adianta eu conhecer toda a doutrina espírita, ler 1000 livros, digamos assim, né? Um pouquinho exagero. Ler 1000 livros, saber de trás para frente, de frente para trás. Mas se eu não me modifico, se eu tenho a oportunidade de praticar a caridade e eu não pratico, mas o conhecimento eu tenho. Nós temos que ter as duas asas, como nos diz Joana. A asa da inteligência e a asa da moralidade, ela deve acompanhar. Enquanto ficarmos só no campo da inteligência, nós não estamos nos modificando, nós não estamos conseguindo alavancar o progresso. E nosso mundo continuará sendo de provas e expiações. Por nossa causa. Nós ainda continuamos no mundo que necessitamos. Não é que merecemos não, tá? Que necessitamos. Quando fizermos todos os esforços, quando conseguirmos progredir como devemos, o mundo vai sofrer essa transformação para a regeneração. E daí, nós vamos conseguir, aos poucos também, mais um pouquinho de evolução. Em que se apoia o egoísmo e por que ele impede o progresso moral? O egoísmo tem como base o sentimento de interesse pessoal e impede no coração do homem se desenvolva outros sentimentos mais nobres, como a fraternidade e a caridade, entravando assim o progresso moral. Mas aqui, a grande chave para a evolução do homem, reencarnação. Os espíritos se despojam do egoísmo, assim como dos outros vícios, depurando-se através de reencarnações sucessivas. Então, olha a misericórdia divina, né? Nós vamos reencarnar quantas vezes forem necessárias para poder, aos poucos, extirpar esses vícios morais que carregam, essas paixões, para dar lugar à moralidade, para dar lugar a quê? Para a gente ir tirando os vícios, para poder adquirirmos as virtudes, que é exatamente por isso que ainda nós estamos travasados, porque a gente não consegue. Quando a gente consegue uma virtudezinha assim, graças a Deus,
Já não faço mais aquilo que eu fazia. Santo Agostinho ele nos ensina, na questão 919A, a fazer a nossa reforma íntima, né? Na realidade, ele diz como ele fazia. Quando ele começava a pesar, o que eu já consigo fazer de bom? Em outras palavras, o que eu já consigo fazer de bom? O que eu ainda não faço? E assim ele foi se modificando. Isso Santo Agostinho nos ensinava. E nós, se pudermos fazer as mesmas coisas, o que ainda faço de bom? O que eu já faço? Pesar. Aí, o alívio que vem é imediato. Dizer, poxa, eu era tão maledicente, a vontade que eu estou de ir na porta da vizinha falar alguma coisa lá com ela, mas não fui, consegui. Hoje eu consegui, amanhã eu vou conseguir também. É um exercício. E assim nós vamos conquistando as virtudes, aos poucos, gradativamente. Mas não significa que eu tenho que ficar de braços cruzados esperando cair do céu. Tem que ter esperança, fé, mas a esperança é de esperançar, de ir, de fazer, de arregaçar as mangas, né? Não é cruzar os braços não, é arregaçar as mangas, muito pelo contrário, e buscar. Aí Joana vem nos dizer, a terapia eficiente para tão terrível flagelo é o altruísmo, por desenvolver os sentimentos superiores que emanam da razão e do discernimento, ampliando as possibilidades do crescimento interior de cada um no rumo do infinito. Então, sermos altruístas, dedicar-se ao próximo sem interesse. Lembra que eu disse da moedinha de troca? Eu vou fazer, mas eu quero ela em troca. Não. É fazer por fazer, por amar, por estar despertando em você o amor sincero, puro. Esse amor que é a essência divina. Todos nós temos esse germe, cada um de nós. A fé e a caridade. A prática da mais profunda caridade está baseada na fé, pois sem a fé, a caridade não possui a abnegação necessária para se concretizar em sua plenitude. Ou seja, não tem ainda abnegação e desprendimento. Por isso que a fé é a prática da mais profunda caridade. O que é caridade? Amor em movimento. Então nós devemos movimentar esse amor que todos nós trazemos. Quando passamos por alguém, se temos oportunidade numa casa espírita ou em outro, qualquer lugar que está servindo o alimento, o jantar, o almoço, uma sopa, seja lá o que for, para algum irmão em condição de rua, é dar a ele o mínimo de dignidade, olhar nos teus olhos, quando for entregar a ele aquele alimento. Compreender que aquele irmão está naquela condição hoje, mas que talvez nós já estivemos. Ou talvez possamos estar, nós não sabemos. Vai depender de como eu esteja trilhando, né, os meus caminhos aqui. E olhar para aquele irmão e entregar a caridade. Não fazer assim, né? Entregar para ele já sair. É exatamente isso. É aos poucos. Quando eu vejo um irmão que está com frio, e eu estou passando no meu carro, no ônibus, não importa, eu levar o meu pensamento, porque eu vou ter um teto, eu vou ter um cobertor, vou chegar na minha casa, vou ter a minha família, e ele ainda está naquela condição ali. E quantas pessoas passam e nem notam? Então isso também é caridade moral. E ter fé que ele também, um dia, ele vai ter um lar, vai ter uma família. Ou que a sua família, que talvez ele tenha, possa acolhê-lo, que ele possa sair daquela condição. E que outras pessoas possam dar a ele o alimento necessário, pelo menos por aquele dia. Então é se colocar nessa condição. Nosso gozo terrestre deve servir unicamente como meio de satisfação das necessidades orgânicas, lembrando que o objetivo da vida terrestre é o aperfeiçoamento moral que nos conduzirá à verdadeira felicidade, nos conduzirá à verdadeira felicidade. Então, os gozos terrestres que nós temos, mas então a gente não deve ter nenhum bem, então a gente está falando, né, de gosto de bem material. Não, tenha. Mas entenda que se você fizer a sua passagem hoje, se retornar ao plano espiritual, você não vai levar. Você vai levar o quê? As virtudes que você conquistou, que nós conquistamos.
É isso que nós vamos levar conosco. Enquanto estivermos aqui, vamos aproveitar o que nós temos. Com humildade, vamos trabalhar. Trabalho é qualquer ocupação útil no bem, né? Se eu estou lendo um livro, eu estou trabalhando. Para poder a gente falar, mas uma pessoa que não trabalha fora, como é que fica? Então, para a gente explicar. Mas, entender que os bens que temos, o que nós temos aqui, é passageiro. Adquirindo as virtudes, nos modificando, colocando as virtudes no lugar do egoísmo, da maledicência, da vaidade, dos vícios que carregamos, nós vamos levar conosco para o plano espiritual. O que nós adquirimos aqui de evolução, se não se perde, levamos conosco. A fé constitui a força motriz que impulsiona a caridade e em cujo trabalho o espírito se engrandece e alcança a plenitude da felicidade. Então a fé e a caridade, elas têm que estar de mãos dadas. Nós devemos ter fé, esperança para poder praticarmos a caridade. E aí aqui a gente vê caridade para com os criminosos. Mas antes disso, Kardec diz na questão, até separei qual a questão que eu falei, vou esquecer. 886. Eu tenho uma dificuldade de gravar o número da questão do Livro dos Espíritos. Caridade é aquela na qual se tem a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, como entendia Jesus. É uma virtude por excelência, constituindo-se na mais alta expressão do sentimento humano e se irradia em ações nobres em prol de todas as criaturas. Então, o significado desse amor em movimento, né? Que é benevolência para com todos. Nós já conseguimos ser benevolentes para com todos? Infelizmente ainda não, mas estamos buscando, né? Indulgência para as imperfeições alheias, que é difícil, como eu disse, olhar para alguém que comete tanto equívoco e sentir indulgência. O que é indulgência? É ser doce por dentro. Olhar ele ainda, poxa, meu irmão não conseguiu, né? Ainda está. Às vezes a gente não tem esse olhar. E o perdão das ofensas. Perdoar, então, que é também a dificuldade que a gente tem de perdoar as ofensas das pessoas que cometem conosco ou com o nosso próximo. A gente olha, eu não perdoo. Perdoe, meu irmão. Tente, se esforce. É você que vai se livrar de um peso. E aí a gente passa para a caridade para com os criminosos. Considerais que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aquele a quem negardes o perdão e comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem a Deus como conheceis, e muito menos lhe será pedido do que vós. Porque nós temos, digamos assim, um pouco de conhecimento que temos, já é libertador. E esses irmãos que ainda são criminosos, que ainda não compreendem, teremos assim, as atenuantes e as agravantes. Mesmo estes vão se ajustar, porque a lei é para todos. Todos nós vamos progredir. Todos nós vamos aprender a amar. Hoje nós já estamos começando, adquirindo, sabendo que temos esse gênero e adquirindo aos poucos as virtudes para aprendermos a amar. Esses que ainda são criminosos, também eles vão aos poucos se libertando. Não sabemos quantas reencarnações, mas quantas forem necessárias. E eles também vão se ajustar, porque é da lei. Não julgueis, não julgueis absolutamente. Aqui tem um dedo, né? Quando a gente aponta um para o nosso próximo, tem 3 voltados para a gente. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência. E aí termina ela dizendo, né, que é a Isabel de França. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência. Então essa caridade sublime não é apenas amar por amar, fazer por fazer. Eu vou numa visita fraterna porque eu tenho que ir. É ir porque você está aprendendo a amar, a dar ouvidos àqueles irmãos que estão lá. Exercício.
exercite cada vez mais e o seu amor vai se ampliar. Quando você perceber de achar, eu estou indo porque eu tenho que ir, né? Visita fraterna, aos poucos você vai ouvir uma alegria, porque é dever moral meu, poderia ser eu, poderia ser um parente meu. E talvez seja um que esteja lá, que a família abandonou, mas você vai até lá, levar o seu sorriso e receber muito mais, diga-se de passagem, do que você foi levar. Que a gente tem a pretensão de dizer, eu vou levar a minha alegria, vou levar isso, vou levar aquilo, um pouco de amor para aqueles irmãos. Você vai receber, tenha certeza. Quando você pergunta para alguém, como você está, meu irmão? Ele olha para você e diz, estou muito bem, graças a Deus. E você chega todo quebradinho e sai lá bem melhor. Então, para a gente não julgar a ninguém. Caridade para com os criminosos. Questão 120 do Livro dos Espíritos. Todos os espíritos passam pelo caminho do mal para chegarem ao bem? A resposta, não pelo caminho do mal, mas pelo caminho da ignorância. Quando nós fomos criados lá, simples e ignorantes, nós também ganhamos de presente livre-arbítrio. E nós usamos o nosso livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas. E a partir do momento que eu começo a fazer as minhas escolhas equivocadas, né, ao invés de fazer aquela reta, eu vou dando curvas, eu vou cada vez mais pelo caminho da ignorância que eu ainda tenho. Quando eu começo a aprender, começo a despertar, eu começo a iluminar o meu caminho com o auxílio dos bons espíritos. Mas esses irmãos, eles não estão diretamente, foram criados mal ou passaram pelo caminho mal. São as escolhas que fizeram, equivocadas. Já falei da caridade. É mesmo. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Sim. Livrar o malfeitor da morte, além de constituir um ato de caridade, representa para ele uma oportunidade de reerguimento moral. O amor, portanto, é o hálito de sustentação da vida, enquanto a sua ausência expressa-se como um estágio embrionário do ser, aguardando os fatores propiciatórios ao seu surgimento e exteriorização. Um malfeitor, que nós não sabemos, cometeu tantos crimes, fez tantos delitos. A pergunta é, nós devemos expor a nossa vida por ele? Os espíritos são taxativos, que sim. Na hora, obviamente, que a gente não sabe como que nós vamos, naquele momento ali, se vamos agir, né, vou salvar, independente, ou vamos pensar, mas ele fez e aconteceu. O Espírito diz, nem pense, porque para ele é um ato de caridade para aquele irmão ainda equivocado, aquele malfeitor. Representa para ele uma oportunidade de reerguimento moral. Se a partir daquele momento, digamos assim, que ele foi salvo, se ele não se modificar, é ele Deus. Ele é a sua consciência. Você fez a sua parte como cristão. É difícil? Ninguém disse que seria fácil. Não é fácil, meus irmãos. Mas é algo que a gente deva refletir e interiorizar. Se passarmos por algo assim, parecido, a gente não para para ficar pensando, ele fez e aconteceu. Nós devemos agir. Nós não sabemos se nós vamos fazer a passagem naquele ato ali, tampouco ele. Nós podemos salvar a ele e salvar a nós mesmos. Não sabemos, mas é fazer o bem pelo bem. Então nós vimos, nós passamos pelo amor, os ensinamentos que tivemos, essência divina da perfeição, sentimento por excelência. Aprendemos a usar de compaixão, a fazer ao nosso próximo o que quereríamos que fizesse conosco. Aprendemos a respeitar as obrigações decorrentes da vida material, cumprindo a lei de Deus, lá dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Buscamos evoluir moralmente para eliminarmos o egoísmo e as demais paixões que temos, o pensamento, com sentimentos elevados, buscando ter fé e esperança no futuro e praticar a caridade, não só com o meu que está ali do meu lado, mas com toda a humanidade. E aí Chico Xavier,
Ele vem fechar para a gente, dizendo que o Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. E como eu tenho dor de ainda, né? Apesar da minha voz estar um pouco falha, vou tentar encerrar com uma música sem acompanhamento de violão, tá, gente? Então, por favor, pratiquem a caridade comigo. Eu vou beber um pouquinho de água só. Porque se eu errar, a música chama-se A Começar em Mim, do grupo Vocal Livre. Não sei se vocês conhecem. Se conhecer, por favor, cantem comigo. Cedo me acorda a oração, é o coração que está apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me disse, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união? Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarmos tantos erros fossem estendidos, mais abraços, mais olhares de aceitação, se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando para ouvir, para entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Muito obrigada.